Boa noite. Vamos começar então recitando as 3 Ave-Marias como de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então tá bom. Se o som estiver bom, então vamos iniciar, porque este assunto é muito importante, tá? O nosso assunto hoje é sobre o matrimônio e a sua indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separe. Muito, muito importante. Prestem muita atenção, porque esta vai ser uma das lives mais importantes que você já assistiu até hoje, em termos de matrimônio, tá? Jesus foi claro: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede o seu marido e se casa com outro, comete adultério também. São Marcos, capítulo 10, versículos 11 a 12. Vejam como é fácil decorar. São Marcos, capítulo 10, versículos 11 a 12. É neste trecho que Jesus, de maneira mais clara e explícita, proíbe o divórcio. O homem não pode separar-se da mulher e casar com outra. A mulher não pode separar-se do homem, do marido, e casar-se com outro. É adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Este trecho é conhecido. Porém, há uma crença de que os que se casaram podem se separar definitivamente. É uma crença falsa, errônea, perigosíssima, desde que se comprometam a guardar a continência. Então, os católicos entendem assim: eu me casei, eu não posso me separar e casar com outro. Mas eu posso me separar e viver sozinho. Não tem nada demais. Há muitos católicos pensando isso, e isto é falso. E é isso que eu quero esclarecer a vocês. Não são um, nem dois, nem três, são muitos católicos pensando assim. Não deu certo o casamento, você não pode se casar com um terceiro, mas pode se separar daquele ou daquela com quem se casou e viver eternamente na continência, sozinho. E acham que isso é certo, que é válido, que é um direito. É falso. E eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Dizem eles que em caso de desentendimento ou de incompatibilidade de gênios, quando o casamento não deu certo, a separação seria uma solução. E os cônjuges separados estariam com a consciência tranquila, com a única condição de não cometerem adultério.
Tal doutrina é falsa e perniciosa. Pela aliança matrimonial, eu estou lendo o Catecismo 1601, o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda. Portanto, não se trata de uma comunhão temporária nem experimental, não é enquanto der certo. É uma comunhão de vida toda. E diz o cânon 1151, este aqui é o Código de Direito Canônico, o livro que rege a disciplina da Igreja. O que diz o cânon 1151 do Código de Direito Canônico? Os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência conjugal, a não ser que causa legítima os excuse. Então, cônjuges têm o direito, mas também o dever de manter a convivência conjugal. Conviver é um dever, a não ser que causa legítima os excuse. Vejamos que causa seria esta. Que causa legitimaria a separação dos cônjuges? Existem dois tipos de separação, a perpétua e a temporária. A separação perpétua só é legítima em uma única causa, o adultério. Isso está disciplinado no cânon 1152. Esse adultério deve ser real, não basta uma simples suspeita. Não deve ter sido consentido nem provocado pelo outro cônjuge. E, além disso, o outro cônjuge, para ter direito à separação, não pode também ele ter cometido adultério. Então, você foi traído pelo seu cônjuge, pode ser marido ou mulher. Você não deu causa a este adultério. Você não consentiu nele. Você também não cometeu outro adultério. Então, neste caso, você pode, embora não seja recomendável, separar-se perpetuamente do cônjuge adúltero. No entanto, tal separação é permitida, abre aspas, embora se recomende vivamente que o cônjuge, movido pela caridade cristã e pela solicitude do bem da família, não negue o perdão ao cônjuge adúltero e não interrompa a vida conjugal. Este é o cânon 1152, parágrafo 1º, ou seja, a Igreja recomenda que mesmo quando houve adultério, que haja o perdão, a reconciliação e a continuidade da vida conjugal, tá? Muito bem. Eu estou falando do cânon 1152, parágrafo 1º, tá? Convém ainda lembrar que mesmo quando tal separação perpétua é legítima, o vínculo matrimonial permanece, e com ele a proibição de se casar com um terceiro. O que cessa é tão somente o direito e o dever da convivência conjugal, tá? Então, quando você se separa do cônjuge adúltero, por causa do adultério do outro, de que você não teve culpa, você pode exigir uma separação perpétua que serve como penalidade. Aí cessa o seu direito e o seu dever da convivência conjugal.
para sempre. É a única separação perpétua que o direito canônico conhece. Mesmo assim, não é aconselhável. Recomenda-se vivamente que o cônjuge perdoe o outro que cometeu adultério e que não interrompa a convivência conjugal. Assim diz o cânon 1152, parágrafo 1º. Tá bom? Bem, excetuando o adultério, as outras causas são de separação temporária. Todas. Assim ensina o canonista Padre Jesus Hortal. Vamos ler um livrinho dele aqui. Este livro aqui, O que Deus Uniu, do Padre Jesus Hortal, é o que eu vou citar agora para vocês. Na separação perpétua, há sempre um elemento de culpabilidade, enquanto na temporária o que conta é a periculosidade. Por isso, na separação perpétua, cessa o direito do cônjuge culpável. Na temporária, fica suspenso enquanto perdurar a periculosidade. Por isso, prossegue o Padre Jesus Hortal, por isso também a separação temporária não dura mais ou menos de acordo com a gravidade dos fatos invocados, mas apenas segundo a permanência ou não do perigo. Ou seja, está havendo um perigo, então você separa enquanto houver perigo. A separação temporária é uma medida de segurança e a separação perpétua é uma pena. Pena por quê? Pena por causa do adultério do outro cônjuge. É a única que é perpétua. Todas as outras são medidas de segurança. Medida de segurança não é pena, é apenas uma proteção contra um perigo. Se um louco comete um homicídio, ele não vai cumprir pena pelo homicídio que cometeu. Se ele é louco, ele não merece castigo, mas ele vai ser confinado, vai ser preso, não como castigo, mas como medida de segurança, para evitar que ele venha a cometer novos homicídios. Quanto tempo ele vai ficar preso? Enquanto durar o perigo, não sabemos. Pode ser 1 mês, pode ser 10 anos. Medida de segurança não tem prazo. Dura enquanto durar o perigo. Acabou o perigo, pode deixá-lo em liberdade agora. Entenderam? É a mesma coisa no caso da separação temporária. A separação temporária, que não é pena, é uma medida de segurança, está disciplinada pelo cânon 1153. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges é causa de grave perigo para a alma ou para o corpo do outro cônjuge, ou dos filhos, ou de outra forma torna muito difícil a convivência, está oferecendo ao outro causa legítima de separação por decreto do ordinário local e, havendo perigo na demora, também por autoridade própria. Parágrafo 2º. Em todos os casos, cessando a causa da separação, deve-se restaurar a convivência, salvo determinação contrária da autoridade eclesiástica. Salvo determinação da autoridade eclesiástica. Há perigo? Separe enquanto houver o perigo. Terminou o perigo? Restaura a convivência. Esta é a regra. O que seria grave perigo para a alma, do qual fala esse cânon? Por exemplo, a obstinação, a teimosia, a pertinácia em praticar com o cônjuge atos antinaturais, o onanismo ou o coito interrompido,
a sodomia ou o coito anal. Isso é um perigo para a alma do outro cônjuge. Ou a obstinação em impedir o cumprimento de seus deveres religiosos. Obstinação em proibir que ele reze, que ele vá à missa. É um perigo para a alma. Grave perigo para o corpo seria, por exemplo, ameaça de morte, ferimentos graves ou doença contagiosa. Isso legislaria uma separação temporária, enquanto durar o perigo. Grave dificuldade na convivência conjugal seria, por exemplo, a adesão a uma seita acatólica, a educação acatólica da prole, a provocação do aborto na prole concebida, maus tratos reiterados, e isso seria grave dificuldade na convivência conjugal. Em todos os casos, a separação temporária deve ser o único meio, ou pelo menos o mais eficaz de evitar o perigo. Certo? Muito bem. Se a separação temporária ela não é uma pena, então não adianta você dizer, eu vou ficar separado muito tempo porque a minha mulher cometeu uma coisa horrível. Não, não é pena. É medida de segurança. Você vai separar dela enquanto durar o perigo. Acabou o perigo, volta. Eu vou separar do meu marido muito tempo porque o que ele fez comigo foi terrível. Não é pena. É medida de segurança. Separa enquanto durar o perigo. Acabou o perigo, volta. Mas há uma causa de separação que não existe. Esta causa é a falta de amor. Ah, padre, eu vou me separar. Por quê? Porque o amor acabou. Esta causa não existe. O amor, que como virtude sobrenatural se chama caridade, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é paciente, é benfazejo, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Se o amor tudo suporta e tudo perdoa, nunca você pode dizer, eu me separei porque acabou o amor. É absurdo, certo? Esta causa não existe. Seria absurdo, para não dizer vergonhoso, que um cônjuge procurasse um sacerdote desejando separar-se porque o amor acabou. Ora, o amor não se reduz à emoção inicial do casamento. Como caridade, em grego agape, o amor jamais acabará. 1 aos Coríntios 13, 8. Se devemos amar até os inimigos, Mateus 5,44, quanto maior é nosso dever de amar aquele ou aquela a quem prometemos fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. A separação temporária nunca pode ocorrer pela ausência de amor, mas pela presença de um perigo. E a convivência deve retornar tão logo cesse o perigo. São Paulo, conhecedor da natureza humana, dava a seguinte orientação aos cônjuges. Vou ler agora o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que trata do matrimônio e da virgindade. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração,
voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente, por vossa falta de domínio próprio. 1 aos Coríntios 7,15. Olha que coisa, isto se chama débito conjugal. O cônjuge não pode rejeitar o pedido do outro de praticar o ato conjugal, a menos que haja uma razão grave. Por quê? Porque quando os dois se casam, o corpo de um pertence ao outro. Se um rejeita dar ao outro o que é dele, está cometendo um pecado contra a justiça. A justiça manda dar a cada um aquilo que tem direito. E você está negando esse direito. E quando você nega esse direito sem um motivo grave, que pode ser uma doença, uma dor, pode ser a embriaguez do outro, quando você nega o débito conjugal sem motivo grave, e se por causa da sua negativa o seu cônjuge vai cometer um pecado contra a castidade, que pode ser de 1000 maneiras, pode ser o pecado solitário da masturbação, pode ser um adultério, você também vai ser culpado, porque você deu causa. Ele pediu, você rejeitou, e aí ele cometeu o pecado. O pecado dele é pecado, mas você tem uma parcela na culpa. Muito cuidado com o pecado de rejeitar o débito conjugal, porque débito é débito. A gente só deixa de dar o que é devido quando não pode. Devo, não nego. Pago quando puder. É assim que a gente fala quando deve alguma coisa, mas não tem dinheiro. Mas podendo e devendo, você paga. Não é assim? São Paulo percebia que até para os casais casados, cristãos, em estados de graça, em harmonia, como era perigoso eles ficarem muito tempo separados um do outro. Não é? Se a abstinência sexual pode ser perigosa até para casais em estados de graça, imagine-se o perigo do adultério se um dos dois é alcoólatra, se tem más companhias, ou se está passando por uma crise espiritual. É agora que ele precisa mais da sua convivência. Indicar a separação ainda como temporária, como a solução para um conflito conjugal é uma loucura. E tal loucura se encontra com frequência em sacerdotes que pensam de maneira simplista que o meio de trazer a paz é separar os que estão em conflito. Estão brigando? Vamos separar e vai haver paz. Maneira simplista de pensar. Ora, a única paz que a separação traz aos cônjuges é aquela que o mundo dá, não a que Jesus nos prometeu. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. João 14, 27. A paz de Jesus é uma paz interior que coexiste com as tribulações externas. A paz no sentido de você não ter mais ninguém para brigar, de que você agora está sozinho sem ninguém perturbar você, não é a paz que Jesus prometeu. E se alguém está querendo oferecer isso, cuidado. O matrimônio ratificado e consumado, isto é, quando houve o ato conjugal, não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Você contraiu o matrimônio. O matrimônio foi válido por causa do seu consentimento livre, da sua abertura à vida, da promessa de fidelidade. Depois você consumou este matrimônio através do ato conjugal. Tal matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido
por nenhum poder humano, nem pelo Papa, nem por nenhuma causa, nem sequer o adultério do outro, exceto a morte. Mas, padre, você não falou que o adultério do outro legitima a separação? Separação de corpos, com manutenção do vínculo. Porque você separa do cônjuge adúltero, mas não tem o direito de se casar com o terceiro. Entendeu? Separação do vínculo, dissolução do vínculo, só com a morte. É possível, porém, que por algum motivo o matrimônio nunca tenha existido, que o matrimônio tenha sido nulo. Qual é o motivo que poderia ter tornado um matrimônio nulo desde o início, não depois, na hora em que ele foi celebrado? Pode ser um impedimento dirimente, algum impedimento que torne o matrimônio nulo. Exemplo, consanguinidade. Você se casou com o seu irmão ou com a sua irmã. É nulo esse matrimônio. Ou então, absurdo, casamento de pai com filha. Nulo. Consanguinidade. Falta de idade. Você casou sem a idade canônica para poder contrair o matrimônio válido. É nulo. Matrimônio anterior. Você se casou já sendo casado com outra pessoa. É nulo. É o impedimento de vínculo. Então, se você se casou com algum impedimento dirimente, este casamento foi nulo, ele nunca existiu. Pode ser também que você tenha se casado com vício de consentimento. Você se casou com coação, forçado. Você se casou com medo grave, não um medinho qualquer que você sente na hora do casamento, não. Você casou com a falta de intenção de ser fiel por toda a vida. Muito cuidado, porque o padre faz uma entrevista com você, manda você jurar perante a Bíblia, né? E depois de jurar, interroga você e a sua noiva e faz perguntas. Você quer se casar por toda a vida? Você sabe que o divórcio civil não anula o matrimônio, não dissolve. Você está disposto a querer ter filhos, tal. Mas se apesar dessa entrevista que o padre fez, apesar das perguntas que você ouviu durante a celebração, quereis receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja, apesar das perguntas, né? Vós prometeis fidelidade por toda a vida. Apesar de tudo isso, você, por perturbação mental, por falta de atenção, ou então por falta de sinceridade, você disse dentro de si, não, eu só quero me casar enquanto der certo, não quero que seja por toda a vida, não. Se faltou esta intenção de ser fiel por toda a vida, se faltou a abertura à fecundidade, se você desde o início tinha a intenção de nunca ter filhos, mesmo que fosse, presta atenção, hein? Usando o método natural. Você já casou com a intenção, olha, nós não vamos nunca ter filho, a gente vai usar a continência periódica para não procriar jamais. Matrimônio nulo. Se você se casou pensando, olha, a gente vai se casar, mas a gente não vai ter filho nunca. Seja pela laqueadura, seja pela vasectomia, seja pelo uso perpétuo de anticoncepcionais, a gente nunca vai ter filhos. Ou se um dos dois pensou isso, matrimônio nulo, tá? Foi um vício de consentimento. Exclusão radical da fecundidade. Se você tinha a intenção de ter filhos, mas não por hora, né? Ou de você usar anticoncepcionais por algum tempo, você casou-se em pecado, mas o matrimônio foi válido, tá? Para o matrimônio ser nulo, tem que haver uma exclusão radical da fecundidade, tá bom? Esta é a única causa que pode fazer... Esta exclusão radical é que pode tornar o seu matrimônio nulo, tá?
Muito bem. Pode haver também um defeito de forma. O que é um defeito de forma? A forma que torna o matrimônio válido é a presença de um sacerdote e duas testemunhas. Faltou o sacerdote. Faltaram duas testemunhas para assinarem lá naquele momento, né? O matrimônio foi nulo, nunca existiu. Impedimento dirimente, tá. Ou seja, o impedimento que torna o matrimônio nulo. Vício de consentimento, que faz com que você não se case querendo aquilo que o matrimônio significa. Ou então, defeitos de forma, falta de um sacerdote e das duas testemunhas, que é exigido pela Igreja para a validade de todos os casamentos entre católicos. Não houve matrimônio. Ah, mas eu saí da igreja, fiz festa. Você pensou que se casou, mas não se casou. O casamento nunca existiu. Em tais casos, os nubentes permanecem solteiros, embora até pensem que estão casados. E até depois tenham filhos e tudo mais, mas permanecem solteiros. A igreja não anula matrimônios que tenham sido válidos. O que ela pode fazer é investigar se por algum motivo o matrimônio nunca existiu. Vamos então verificar se de fato esse matrimônio existiu ou se vocês desde o início foram e são solteiros. Não há, portanto, processo de anulação de matrimônios ratificados e consumados. Se tais matrimônios foram válidos, a Igreja não tem o poder de invalidá-los. Mas ela pode, após uma prudente investigação, declarar que o matrimônio foi nulo e que os nubentes permanecem solteiros. Em tal caso, eles estão livres para se casar não uma segunda vez, pois o suposto casamento não houve, mas pela primeira vez. Se você descobre que o matrimônio foi nulo, você agora está livre para se casar pela primeira vez, não pela segunda, porque a primeira não houve. No entanto, mesmo que o matrimônio tenha sido nulo, convém tentar convalidá-lo. É o que dizia sabiamente o cânon 1676. Então, novamente, vamos pegar o Código de Direito Canônico e vamos ler o cânon 1676, o que ele dizia antes da reforma processual de 2015. Antes de aceitar a causa e sempre que percebe a esperança de sucesso, o juiz use de meios pastorais a fim de que os cônjuges sejam levados a convalidar, eventualmente, o matrimônio e restabelecer a convivência conjugal. Convalidar. A Igreja não tem nenhum interesse em separar os cônjuges. Eles vivem sob o mesmo teto. Você percebeu que há uma nulidade. Não vai separar, não. Você tenta convalidar. Ah, eles já estão separados. Eles agora querem que a igreja faça uma declaração de nulidade. Antes, tenta convalidar. Afinal, o Evangelho aplica a Jesus o que disse o profeta Isaías: não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Está em São Mateus 12:20, citando Isaías 42:3. Também a igreja não tem interesse em quebrar o que pode ser curado, nem de apagar o que pode ser aceso. Se tem jeito, vamos consertar. Se é possível convalidação, não vamos estimular a separação. Se a chama está ainda fumegando, mas não apagou, vamos acendê-la. Esse é o espírito da igreja. A igreja não tem nenhum interesse na separação daquilo que pode ser convalidado.
Se em uma crise conjugal um sacerdote percebe que o matrimônio foi ou pode ter sido nulo, o primeiro cuidado do sacerdote é guardar silêncio. Não fale isso. Em seguida, deve-se buscar a reconciliação do casal. Vamos agora fazer com que os dois se reconciliem? A prática da oração cotidiana em família, sobretudo o terço mariano, a fuga das ocasiões próximas de pecar. Depois disso, agora os dois já estão bem, já estão reconciliados, estão rezando juntos, estão indo à missa, estão fugindo das ocasiões, tudo ok? Depois disso, se a dúvida sobre a nulidade persistir, o padre pode sugerir a convalidação do matrimônio. Aí ele explica, olha, vocês já estão vivendo muito bem, eu não quis avisar para vocês, porque não tinha nenhum interesse nisso, mas há uma possibilidade de o matrimônio de vocês ter sido nulo. Vamos fazer uma convalidação? E esta convalidação pode ser feita pela simples renovação do consentimento, como dizem os cânones 1156 a 1160. E assim tudo termina em final feliz. Tá certo? Bem, mas se o sacerdote, com boa intenção, resolve informar a mulher ou ao marido que está sofrendo que o seu matrimônio pode ter sido nulo, que coisa horrível um padre fazer isso, né? Cria-se na pobre alma a expectativa não de reconciliação, mas de separação definitiva. Ainda que depois de terminado o processo canônico, confirme-se que o matrimônio foi válido e que aquela esperança era uma esperança infundada, quando isso acontecer, a imaginação daquele cônjuge já terá voado longe. Enquanto o processo durava, o cônjuge pensava, puxa, será que o meu matrimônio é nulo? Se eu for nulo, eu vou me casar com quem? Como é que vai ser? A imaginação já terá voado, não é? O que tornará cada vez mais difícil a reconciliação. E ainda mais, se desde o início o padre assegurar que o casamento foi nulo, o casal se sentirá na obrigação moral de evitar os atos conjugais, uma vez que entre os solteiros, tais atos constituem o pecado da fornicação. Por isso o padre tem que ficar em silêncio. Só vai falar da possibilidade de o casamento ter sido nulo depois de já ter acabado com a crise conjugal. Aí sim vamos convalidar. Pronto. Como é grande o dano que um sacerdote bem intencionado pode causar se não procurar desde o início curar o que está rachado e reacender a chama que está se apagando. Como é grande. O problema que eu acabei de falar tornou-se ainda maior em 2005, quando o Papa Francisco publicou o motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, o manso juiz Senhor Jesus. É um motu proprio, um documento publicado por sua própria iniciativa, que mudou radicalmente as normas processuais relativas às causas de nulidade matrimonial. Antes, era necessário que a sentença de primeiro grau fosse confirmada pelo Tribunal de Apelação. E se houvesse divergência entre a primeira sentença e a segunda, quem iria decidir seria o Tribunal da Rota Romana, lá na Santa Sé. Então havia necessidade de haver duas sentenças conformes, ou a de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de Apelação, ou, se houvesse divergência, a Rota Romana iria desempatar.
Até 2015 era assim. Agora, com a reforma processual, a sentença que primeiro tiver declarado nulo o matrimônio torna-se executiva. Esta é a redação nova do cânon 1679. Isto é, a sentença dá imediatamente às partes o direito de se casarem com terceiros. Olha, uma sentença de primeiro grau, sem confirmação no Tribunal de Apelação, já dá o direito de você se casar com uma outra pessoa. Isso tornou mais ágil o processo, você não tem que esperar. Mas também diminuiu muito a segurança contra erros de julgamento, porque os juízes podem errar e o tribunal serviria para evitar esses erros. Desde 2015, tem havido uma corrida de casais pelas sentenças de nulidade matrimonial, como se fosse um remédio para todas as dificuldades do matrimônio. Um divórcio católico. Oba! Vamos fazer uma nulidade? Que isso, gente? Como é que um padre deve agir pastoralmente? Diante da crise pela qual passa a Santa Igreja, nós, sacerdotes, devemos tomar um cuidado redobrado pela família, que é a igreja doméstica e o santuário da vida. Quando alguém, sob nossa direção espiritual, vem reclamar do seu cônjuge, meu marido é terrível, minha mulher eu não consigo suportá-la, não devemos sequer cogitar, e muito menos falar, em separação ou nulidade. Você que é padre, esqueça, não fale isso. Não tente apagar a mecha que ainda fumega, nem quebrar a cana rachada. Por favor, se tem remédio, vamos remediar. Em vez de nos concentrarmos na culpa do cônjuge, meu filho, o que foi que essa mulher fez? Por que ela é tão má assim? Minha filha, o que o seu marido fez? Ele é tão horrível, o que houve? Em vez de nos concentrarmos na culpa do cônjuge, devemos perguntar ao dirigido o que ele tem feito para ser um bom marido? O que ela tem feito para ser uma boa mulher? Devemos lembrá-lo de que ele deve amar o cônjuge não somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Que coisa linda! Amá-lo por aquilo que ele é, para poder enriquecê-lo, certo? Não só por aquilo que você recebe dele, porque isso é uma espécie, camuflada ou não, de egoísmo. Eu estou citando aqui um trecho da encíclica Humanae Vitae, de São João Paulo II, de 1968. Devemos aconselhá-lo, o cônjuge que está em crise, que está reclamando do outro, a rezar, a chamar diariamente o outro para rezar o terço em família. Mas não adianta, ele não vai aceitar, mesmo que seja só para ouvir não, chama. Devemos citar a célebre frase de São João da Cruz: onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. Descobriu que ele não ama? Que tal você amar? O amor tudo suporta, gente. Mas eu não sabia. Você sabia que você, quando casou, Você sabia que você, quando casou, estava assinando um cheque em branco. Você não sabia qual era o valor que o seu cônjuge ia escrever lá. Mas você deixou o espaço em branco. Você não imaginou que fosse um valor tão alto. Mas o matrimônio é para heróis, né? O matrimônio é muito difícil. Ser padre, eu considero uma vocação fácil, em comparação com o matrimônio, porque eu me caso com alguém fiel, que é a igreja, que não tem defeitos. A freira, ela é uma mulher muito feliz, porque ela tem um marido perfeito, que é Jesus. Mas, se você se casa com uma pessoa que não tem essa perfeição,
que é imperfeita como você tem que superar isso pelo amor. E a caridade tudo suporta. De um conselho sacerdotal bom ou mau, pode resultar a salvação ou a ruína de uma família. Como é grande a nossa responsabilidade e como será severo o nosso juízo. Só para terminar, eu vou contar um caso real, né? Sem citar o nome, evidentemente, de uma grande amiga minha, que hoje está muito bem, com seu marido e seus filhos, que num momento de crise conjugal ouviu falar de uma tal de nulidade matrimonial e falou: padre, eu nunca pensei em me separar do meu marido, mas depois eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, que era essa tal da nulidade. Aí eu falei com essa pessoa: não pensa nisso. Mas, padre, o que eu faço? O que Deus uniu, o homem não separe. Sim, padre, mas e se eu não aguentar? E ela insistia muito: padre, e se não der certo, padre? E se eu não suportar? E como ela falava muito, então eu dei a seguinte resposta: se você não aguentar, você pega a sua certidão de batismo, rasga e diz assim: eu não sou mais digna da vida eterna. Aí ela se assustou, nunca mais falou de nulidade matrimonial. Depois de alguns meses ela veio dizer: ô padre, obrigado, não era nada daquilo. A gente agora já está rezando junto, né? Então houve a reconciliação, houve novos filhos, houve a participação da Santa Missa, houve oração em comum. Tudo aconteceu porque eu, padre, naquele momento, não quis levar em conta essa tal de nulidade, nem quis perguntar: como é que foi seu casamento? Você casou forçada? Você tinha idade? Você casou querendo ter filhos ou não? Como é que foi o seu... Eu não fiz perguntas para não alimentar a imaginação dela, não quis pensar nisso e tudo deu certo. Então, queridos padres, não pensem na nulidade como se ela fosse um remédio, muito menos um remédio para todos os males. Queridos cônjuges, não procurem nulidade nem separação, tá? Como se isso fosse solução. A solução é o amor. E o amor tudo suporta. E não pensem que separando vocês estão agradando a Deus. Mesmo separando sem contrair matrimônio com um terceiro, se essa separação não foi por causa de um adultério, se foi por outro motivo, ela não é perpétua, ela é temporária, e é só enquanto durar o perigo. Se o perigo acabou e você não quer receber o outro, você é culpado se o outro, por causa da sua não convivência, cometer adultério. Cuidado, hein? Cuidado com essa ideia simplista. Não deu certo, a gente se separa e não se casa com terceiro e tudo bem. Isso não existe na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. O casamento é para sempre. Portanto, não pensem na nulidade, que perpétua é só em caso de adultério e todos os outros é temporária enquanto durar o perigo. Não pensem nisso. Não pensem também em nulidade, porque nulidade a gente só pensa nela quando a coisa já estragou de tal modo. Um já se casou com uma outra, a outra já casou com outra, já tem filhos, uma segunda união, já está uma bagunça enorme. Dificilmente você conseguiria convalidar, reconciliar. Aí você pode até pensar: será que o primeiro casamento, né, foi de fato válido? Você pode aí verificar, porque você não tem nada a perder. Mas enquanto você pode fazer reconciliação, enquanto você pode, não queira apagar a mecha que ainda fumega. Não queira quebrar a cana rachada. Gente, matrimônio é para sempre. Se vier na cabecinha de vocês alguma vez uma palavrinha proibida, que é separação,
e uma outra horrível, né? Divórcio. Excomunguem, exorcizem. Pensem, eu não me casei para isso. Me casei para ser fiel até a morte. E chega. Não deixe que essas coisas fiquem entrando na sua cabecinha. E se algum sacerdote fala coisas diferentes disso que eu estou falando, se algum sacerdote fala, não aceitem porque parece que é mais fácil. A verdade é que liberta. O que liberta não é a falsidade. A falsidade pode ser atraente, mas é falsa. A verdade pode parecer dura, mas ela é a verdade, gente. E é ela que vai nos libertar. Tá bom? Portanto, vocês que são solteiros estão com medo do casamento? De fato, o casamento é para os heróis. Ninguém obriga você a se casar, mas saiba que é uma via de mão única, não tem retorno. E não adianta tentar chamar de nulidade ou de separação aquilo que você pretende que seja, na verdade, um divórcio católico. Isso não existe. Tá bom, gente? São esclarecimentos importantíssimos que eu peço que vocês continuem, que vocês não deixem de levar em consideração. Este livro aqui, que eu também usei como referência na live de hoje, é do Dom Rafael Llanos Cifuentes, sobre o direito matrimonial canônico. Além desse que eu também usei com vocês, que é O que Deus Uniu, né, do Padre Jesus Hortal. Tá? Li para vocês também vários cânones do Código de Direito Canônico, que estão aqui, tá bom? E se vocês quiserem por escrito o que eu acabei de falar, procurem na página providaanapolis.org.br digitando O Homem Não Separe. Digitem isso, vocês logo vão encontrar um artigo que vocês podem ler com calma e conferir na fonte o que eu acabei de dizer para vocês. Tá bom? Ufa! Espero que vocês sejam portadores, praticantes e divulgadores disso para tanta gente que neste mundo divorcista precisa aprender. Certo? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Cristo não se separa da igreja, a igreja não se separa de Cristo, a mulher e o marido são uma só carne. Vamos terminar dando a bênção, então? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhões de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, abençoe-os, proteja-vos e guarde-os de fundar a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Tchau!